Um dos maiores problemas que eu vejo na alimentação de quem busca se cuidar, inclusive das falsas magras, que já estão aí nessa jornada de fazer dieta, começam, param, estão sempre tentando mudar a alimentação, perder aquela gordurinha. E aí o que eu vejo muitas vezes é que, sem querer, por uma desinformação, elas acabam consumindo excesso de proteína. Nos dias de hoje, onde a proteína é enaltecida, tem produtos com whey protein adicionado, existe um discurso que parece que se for proteína não tem problema. Então a proteína ela está cada vez mais em evidência na alimentação como se fosse à vontade, liberada. E o que eu vejo muito, principalmente então em falsas magras, é um consumo exagerado da proteína. E isso traz consequências que tu não vai gostar nem um pouco delas. Então fica aqui comigo nesse vídeo que tu vai poder entender se talvez alguns dos sintomas que tu percebe no teu corpo, eles não podem ser um excesso proteico. Meu nome é Daniele Milhão, eu sou nutricionista e aqui nesse canal eu te ensino como deixar de ser falsa magra e se tornar uma magra mais definida. E assim, gurias, eu publiquei um outro vídeo antes desse, onde eu falei sobre os sintomas aí da falta de proteína, né? Porque muitas pessoas, principalmente quem não é muito ligado em fazer dieta, nunca fez, é comum às vezes estar comendo pouca proteína. Mas hoje em dia, então, como eu disse, tá muito comum o contrário. Por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo, né? Não só o da falta, mas agora eu vou falar aqui dos sintomas do excesso proteico, que é uma das coisas que eu mais vejo de erro na alimentação de mulheres que já são magras, que já tentam se cuidar e que não estão vendo resultado. E se já tá gostando do tema aqui desse vídeo, eu vou pedir para tu deixar um like, te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os outros vídeos que eu postar. E o primeiro sintoma do excesso proteico é inchaço e gases. Lembrando que todos os sintomas que eu vou falar aqui, eles não são sintomas exclusivos do excesso proteico, tá? Podem ser sim outras coisas, mas o excesso proteico na alimentação causa esses sintomas também. Então por que acontece muitas vezes inchaço, tua barriga tá sempre estufada, sabe? Tu acorda bem, acorda com a tua barriga retinha e aí no final do dia ela tá estufada, ela tá inchada. Isso muitas vezes acontece porque quando a pessoa come muita proteína, o intestino fica mais lento. E aí os alimentos ficam mais tempo nesse intestino e acabam fermentando mais, dando essa sensação. E por isso também é comum no final do dia, que a pessoa já comeu várias coisas, né? Ela acorda bem de manhã, mas no final do dia vai inchando. Outra coisa que também está um pouco associada a esse primeiro item que eu falei é a prisão de ventre, então. Porque se a tua fibra, só aumentar a proteína e a tua fibra, que está nos carboidratos, ela não estiver ajustada tão bem para esse aumento que tu fez proteico no teu dia, vai travar o intestino. A fila não vai andar. O certo é, se tu te deu conta até que tu assistiu meu vídeo anterior, que tu estava comendo pouca proteína, e aí tu observou que precisa aumentar. Também não dá só para sair aumentando, né? Tu tem que ajustar a fibra para que o intestino funcione adequadamente. E aí o que a gente vê muitas vezes? As pessoas aumentam proteína e baixam carboidrato, porque acham que assim elas vão emagrecer. Grande engano, né? E aí na redução desse carboidrato, elas reduzem fibra também. E aí ficam trancadas. Outro sintoma é o cansaço. Sim, o cansaço, ele foi sintoma lá na falta de proteína, mas ele também vai ser sintoma aqui no excesso proteico. Quando tu consome muita proteína, além do que o teu corpo precisa, teu fígado e teus rins precisam trabalhar mais. E isso faz o teu corpo ficar, digamos, mais assim, todo ele mais travado. E aí é comum tu te sentir mais lenta, mais prostrada. E aí outro ponto importante, que esse muitas pessoas não fazem ideia que acontece, que é o quê? Tu engordar. Sim, excesso de proteína não é isenta de calorias, tem caloria igual ao carboidrato, inclusive igual, tá? Cada grama de carboidrato tem 4 calorias, cada grama de proteína também tem 4 calorias. Então, qualquer excesso vai te engordar, o excesso da proteína também. E em geral, apesar de proteína e carboidrato terem as mesmas calorias, alimentos fontes de proteína têm mais caloria que alimentos fontes de carboidrato. Por que isso? A proteína ela vem junto com gordura, e cada grama de gordura tem 9 calorias. Mas enfim, dessa parte técnica aqui, vocês não precisam se deter a isso.
O importante é saber que os alimentos proteicos, eles são mais calóricos do que os alimentos fonte de carboidratos. Se tu pegar 100 gramas de peito de frango, ele vai ter mais calorias que 100 gramas de arroz, por exemplo. Né? E olha que o peito de frango é a proteína mais magra. Se pegar uma carne vermelha, por exemplo, tem mais calorias ainda. Então, a gente precisa das proteínas, mas o excesso delas pode te engordar. Pode não, vai. E só uma observação, tá? O whey protein não tem passe livre pro teu músculo. Outro sintoma é uma sede absurda. Isso acontece porque aumenta a quantidade de ureia circulando no teu corpo, que é um produto da degradação da proteína. E aí tu tem uma sede que parece estar no deserto do Saara. E por último, e muito importante também, é que pessoas que consomem excesso proteico acabam tendo a pele mais oleosa. Podem ter a pele mais oleosa e até com mais espinhas. Isso acontece principalmente se essa fonte proteica for de alimentos lácteos, whey protein, e mais ainda está associado a um baixo consumo de carboidrato. Isso, gurias, é porque o whey protein, que é um alimento lácteo, assim como outros lácteos, né, se tu usar muito queijo, leite como fonte de proteína, que eu já gravei um vídeo aqui sobre isso, dizendo que não conta como proteína porque eles têm mais carboidrato do que proteína, mas enfim, né, tem gente que usa. Então esses alimentos, eles acabam aumentando se tu usa, por exemplo, whey todo dia. Tu vai aumentar muito um hormônio chamado IGF-1. Isso favorece o aumento da oleosidade. Eu lembro quando eu comecei a usar whey protein, eu tive uma época muita espinha. E aí fui em dermatologista e tudo mais. E aí um deles, na época, né, faz muitos anos, isso me explicou que poderia ser do whey protein. Eu parei e realmente a minha pele melhorou. E por que que tudo isso piora na questão da pele quando a gente tem baixo consumo de carboidrato? Porque baixo carboidrato aumenta no teu corpo um outro hormônio chamado cortisol. E aí quando o cortisol está muito alto, o sintoma, a reatividade disso é uma pele mais oleosa. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu consultório para quem precisa de um acompanhamento individualizado, ter as suas quantidades proteicas calculadas, assim como de todos os outros alimentos. Eu tenho acompanhamentos presenciais à distância e eu vou deixar também o link da mentoria da Falsa Magra. Se tu quer entender esse universo, se tu quer aprender a calcular a tua própria dieta, fazer a inclusão dos alimentos que tu prefere, mas sabendo o que tu está fazendo, nessa mentoria eu te ensino tudo. Até o próximo vídeo. Tchau!